nossas equipes acompanhando aquele protesto, uma manifestação na altura da Marginal Pinheiros. Henrique Silva, ele acaba de chegar no local. Scheuer já aqui comigo, vamos falar com ele. Vamos lá, Henrique, bom dia. Já chegou aí, né? E tá vendo o pessoal aí atrás, pessoal que protesta por moradia e contra a reintegração de posse. Bom dia, Sabina, Scheuer, bom dia para você que nos acompanha ao vivo. O clima aqui está bem quente, nós chegamos, conversamos com alguns moradores aqui, que a reclamação é essa que vocês adiantaram, sobre a reintegração de posse da comunidade do Areião. Comunidade do Areião que, segundo os moradores, existe aqui há mais de 30 anos. E depois desse anúncio de reintegração de posse, os moradores não querem sair. Os moradores pedem moradia digna, pedem mais direitos e não querem sair. Fizeram esse protesto mais cedo, fazendo barricadas na Marginal, no sentido Interlagos. Para quem está saindo de casa, vai pegar a Marginal, vai para o lado da Zona Sul, vai enfrentar um pouco de trânsito. O fogo já foi controlado, já foi contido, mas ainda tem trânsito, a polícia monitorando, CET, muita gente aqui. E nesse momento, os moradores estão protestando. Desse lado aqui onde a gente está, estão os policiais, mais ou menos uns 20 soldados aqui com escudos para se proteger. Do outro lado, os manifestantes com cartazes na mão, uma barricada, todos aqui em frente à comunidade do Areião, com cartazes na mão pedindo moradia, pedindo para não sair daqui, dizendo que não querem sair da comunidade, local que moram há mais de 30 anos. São muitas pessoas aqui, mulheres, crianças, homens, muitas pessoas aqui pedindo moradia nessa reivindicação. Mais cedo, quando a gente chegou, nós escutamos explosões, algumas bombas explodiram aqui. A gente não viu de onde saíram essas bombas. Moradores dizem que foram a polícia, policiais dizem que são os moradores jogando bombas nas próprias casas. Enfim, estamos aqui para noticiar e mostrar o que está acontecendo. Nesse momento, agora exatamente 7h12 da manhã praticamente, e o protesto continua sem nenhum tipo de previsão para saída. Os moradores querem negociar de ficar, não querem sair da comunidade, saindo, querem moradia. Então, há uma movimentação muito grande aqui de moradores. Quando a gente chegou, estavam negociando lideranças comunitárias junto com o comandante da polícia, conversando aqui. Não houve uma conversa amistosa, no entanto, a polícia até recuou. Então, agora estão cada um do seu lado, manifestantes de um lado pedindo, fazendo seu protesto, policiais do outro aqui se defendendo. A tropa de choque está chegando ao fundo, ó. A Major mostra para vocês, na verdade, o BAEP, ali os escudos, então estão chegando mais policiais ali. A gente não sabe como é que as coisas vão desenvolver aqui, mas tem mais policiais chegando. Por enquanto, aqui nesse pequeno grupo de policiais, são mais ou menos uns 30 policiais, agora contando todo mundo. Umas 8 viaturas a gente consegue ver por aqui, e mais ao fundo, mais 2 viaturas e mais policiais chegando. Policiais que a gente consegue ver que estão com capacete, estão com escudos, estão se preparando para tentar de alguma forma encerrar esse protesto, acabar com esse protesto. Houve mais cedo negociação, mas ainda moradores não saíram. Então essa pista aqui continua interditada. A Marginal, no sentido Interlagos, está com algumas pistas, com algumas faixas da local interditadas, mas o fluxo de carros ainda continua. O protesto está por aqui. Qualquer novidade, qualquer coisa diferente acontecendo aqui, a gente chama vocês e atualiza sobre a questão aqui do protesto. Sabina? Olha, em 2014, Henrique, eu estou no site da prefeitura, a informação da Defesa Civil é que essa comunidade do Areião tinha ali cerca de 1.500 famílias. E em 2014 mesmo, olha lá, essa é a imagem que a gente tem da notícia, ó, que a comunidade do Areião tinha sido contemplada com a primeira intervenção territorial da Lapa, olha lá, matéria de 2014, então é uma questão ali da prefeitura da capital. Tem uma outra notícia que diz que essa comunidade do Areião estava sendo beneficiada com serviço de saneamento. Comunidade Areião recebe saneamento e conscientização ambiental numa ação conjunta entre prefeitura e governo. Então aí a gente já sabe que se trata de algo ali da prefeitura da capital. Pois é, você vê que, Sabina, aqui, agora a CT acaba de afirmar o seguinte, que as pistas, né, por conta desse protesto que estavam bloqueadas ali na Marginal Pinheiros, principalmente, já foram liberadas. Então, pista central e expressa da Marginal Pinheiros liberadas neste momento. O trânsito deve começar a fluir um pouco melhor e não teve liberação de rodízio, não. Rodízio está valendo, tá? 7h14, valendo normalmente desde as 7 horas da manhã.
então em todo o centro expandido aqui da cidade de São Paulo. Atenção para você que circula, placas com final 1 e 2 podem então levar multa se estiverem no centro expandido, normalmente. Liberada Pinheiros, mas nesse momento a gente tem a Zona Leste, a Avenida Aricanduva completamente bloqueada. As imagens ao vivo vêm da Larissa Calderari, do alto do Globocop. Mais um protesto por aqui, Sabine, também por moradia. O pessoal, as famílias das ocupações Jorge Hereda e Terra Prometida protestam por aqui. Bloqueio total agora da Aricanduva no sentido da Marginal, após a Avenida dos Latinos, aqui na região de São Mateus. Eles estão pedindo aí melhorias também. Eles já estavam programando essa mobilização porque cerca de 1.000 famílias, 5.000 pessoas, eles estão falando que podem ser jogadas na rua. Inclusive, eles estão pedindo aí ajuda, porque estão protestando exatamente pelo direito de moradia. Eles dizem que está sendo negligenciado pelo poder público. Essas duas comunidades ficam bem próximas aqui da Avenida Aricanduva, Sabina, e dá para ver que o protesto por aqui é pacífico. Eles estão agora... Começou agora uma discussão aqui com o policial. Estava tudo pacífico, eles estavam inclusive caminhando por aqui. Tem algumas famílias andando lá na frente, começaram a discutir agora com a polícia aqui ao fundo. Tem 3 viaturas da Polícia Militar acompanhando, o pessoal da CET por aqui também. Você que pretende sair da região leste de São Paulo e vai pegar Aricanduva, vá pela avenida paralela aqui, Avenida Rio das Pedras, esse corredor da Conselheiro Carrão e Rio das Pedras, para evitar ficar parado aqui na Aricanduva. Já tem mobilização do pessoal da CET aqui também fazendo desvio pela própria Avenida dos Latinos, para o motorista pegar a Avenida dos Latinos, em seguida a Rio das Pedras e Conselheiro Carrão. Mas agora, os manifestantes ali, alguns deles ainda discutindo com policiais, e os outros, houve até uma pequena dispersão aqui. Tem bastante gente caminhando pela Avenida Aricanduva também pedindo protestos. Os dizeres dos cartazes aqui, inclusive um deles, quem mora tem direito. Então também esse segundo protesto a gente acompanhando aqui agora na Zona Leste de São Paulo por moradia, pessoal das comunidades Jorge Hereda e Terra Prometida. Sabina. Então, Avenida Aricanduva, Zona Leste, bem pertinho da Rua dos Latinos, Zona Leste, essa manifestação também por conta de moradia. Larissa Calderari ao vivo com as informações. Já tem polícia ali no local, mas há um trânsito bloqueado. E mais cedo havia um bloqueio total ali da Marginal Pinheiros, né? No sentido de quem saía ali do Cebolão, por conta de uma outra manifestação, que inclusive, olha lá. Esquerda Cebolão, direita Zona Leste, você vê ali que já estão liberadas a pista expressa e também a pista central da Marginal Pinheiros, no sentido de Interlagos, ali do lado esquerdo, naquela manifestação que mostramos agora há pouco, né? Desde o começo do Bom Dia São Paulo. Lado direito, Zona Leste, aí sim, outra manifestação, a Avenida Aricanduva, que já tem um trânsito muito intenso normalmente, está pior do que o normal, já aparecendo aqui como 1h20 de atraso para o motorista, na altura ali do Parque do Carmo, esse trânsito, né, indo até a altura do Parque do Carmo na Zona Leste. Então, 2 protestos importantes por moradia na cidade nesta manhã, mas atrapalhando a vida de milhares de pessoas. E a vida dos passageiros das linhas 8 e 9, a situação normalizou lá ou não, Choy? Pelo menos de acordo com o site da Via Mobilidade, linhas 8 e 9, então, tudo normalizado. Mas o pessoal da Via Mobilidade, eu até vou abrir aqui o nosso mapa também para ver se já atualizou por aqui também. Pessoal da Via Mobilidade informando o seguinte, que eles estão caminhando para a normalização. Aqui já aparece como normais as duas linhas, né? 8 Diamante e 9 Esmeralda. Mas estão caminhando para a normalização, não dá para dizer que normalizou 100%, segundo a Via Mobilidade. Eles já verificaram a situação dos trilhos? Estão checando neste momento, né? Porque tinha fogo nos trilhos. Os manifestantes colocaram ali madeira, objetos para queimar, para impedir que os trens passassem. Tinha trem parado, inclusive perto de Osasco ali, na altura do Cebolão. E o pessoal da Via Mobilidade disse que está normalizando, em processo de normalização, que estão checando essa questão do fogo nos trilhos, se isso pode prejudicar, se precisa de uma manutenção mais intensa, como você vê na imagem gravada, agora há pouco, do lado esquerdo do vídeo. Falando em trilhos, vamos chamar o Hermínio Bernardo, ele que acompanha os reflexos dessa manifestação nas linhas 8 e 9. Tá agora em qual estação, Hermínio? Cheguei na Imperatriz Leopoldina, Sabina. Bem o que o Scheuer falou agora,
não está normal ainda, está em processo de normalização, ainda não está normal, o intervalo está bem irregular, mas voltou a funcionar. Chegou aqui o trem, ele vai sair daqui da estação Imperatriz Leopoldina e vai sentido Osasco, sentido Itapevi. O trem está voltando a circular, mas o intervalo ainda está muito longo, demorou mais de 10 minutos entre um trem e outro. Muita gente chegando aqui, vindo da rua, pessoal que desembarcou lá na Ceasa. Vários passageiros falaram comigo, eles estavam na linha Nova Esmeralda, o trem só estava indo até a estação Ceasa. Quando chegou na Ceasa, tiveram que desembarcar, não tinha como seguir viagem. O pessoal veio andando pela rua, pela lateral aqui da Marginal, para chegar aqui na região da Imperatriz Leopoldina, da Lapa, para acessar aqui a estação Imperatriz Leopoldina. O pessoal veio andando, fez a baldeação andando da linha 9 Esmeralda para a linha 8 Diamante. Tinha gente também andando no trilho que voltou para cá, para a estação, mas ainda está bem difícil a situação do passageiro. Se tiver como, evite usar a linha 8 e linha 9 da Via Mobilidade. Sabine e Thiago. Obrigado, Hermínio Bernardo, pelas informações. Então, ainda em processo de normalização, apesar de aparecer nos sistemas da Via Mobilidade como situação normalizada, eles mesmos dizendo aqui que ainda não está 100%. Sobrevoando agora, essa questão que você viu dos trilhos, aquele protesto da Marginal ali, Pinheiro, sentido Interlagos, pertinho do Cebolão. Agora a gente vai sobrevoar de novo a Avenida Aricanduva, Zona Leste. Outro protesto por moradia, pessoal aumentando aí, né? O fluxo de pessoas, Zona Leste, né, Larissa Calderari? Isso mesmo, Thiago. Aqui na região da Aricanduva, bem próximo do shopping que tem aqui ao lado, inclusive, bloqueio total sentido Marginal, e um desvio está sendo feito pela CET, inclusive, na Aricanduva com a própria Avenida dos Latinos. A Avenida dos Latinos é o local onde os manifestantes saíram, se concentraram, e eles estão em passeata agora aqui pela Avenida Aricanduva. Agora tudo pacífico, vários cartazes, o pessoal pedindo moradia, despejo zero já, quem mora tem direito, entre vários outros dizeres aqui nesses cartazes. E dá para ver que aos poucos, ó, as motociclistas começam a passar aqui pela Avenida Aricanduva. Ó, eles estão vindo, mas tem ainda o pessoal da polícia, 4 viaturas pelo menos por aqui acompanhando esse protesto. O trânsito está enorme, como você já falou agora há pouco, antes da região do Parque do Carmo, o motorista já encontra redução de velocidade. Olha esse bololô todo aqui embaixo, bem na Avenida dos Latinos, exatamente como desvio. Tem muitas linhas de ônibus, viu, gente? Inclusive que passam pela Avenida Aricanduva, dá para ver a fila de ônibus aqui do lado direito, linhas que estão sendo desviadas, exatamente para esse corredor das avenidas paralelas. E, gente, ó, tem outro protesto aqui do lado, ó, vou pedir pro Sérgio Saco, o comandante, mostrar para vocês, ó, exatamente no corredor alternativo que eu falei para vocês agora há pouco, da Avenida Rio das Pedras, ó. Outro protesto acontecendo por aqui também, ó, moradia digna para todos. Então, 2 pontos de protesto aqui na Zona Leste, não só na Aricanduva, como também na Rio das Pedras. E 2 pontos muito importantes aqui dessa região, com linhas de ônibus atrasadas e desviadas. A gente vai pedir até informações para a SP Trans. Por aqui tem muitos ônibus elétricos também, ó, e os manifestantes bloqueando totalmente agora a Avenida Rio das Pedras, nesse trecho aqui da Aricanduva. Não tinha viatura da polícia que está chegando e se aproximando agora. Com a nossa chegada também eles viram para cá, e esse ponto de protesto na Rio das Pedras fica na altura da Avenida Arraias do Araguaia, aqui nessa região leste de São Paulo, região de São Mateus. Então cuidado aí, vocês que passam por aqui, a comunidade Terra Prometida, os moradores da comunidade Terra Prometida. Então cuidado, Rio das Pedras e Aricanduva na Zona Leste, com protestos agora. É com vocês. Obrigado, Larissa Calderari. Mostrando aqui no Waze para você, para a gente dar esse panorama sobre a situação. Você vê no Waze aqui a Avenida Aricanduva, que Larissa mostrava pra gente ao vivo agora das imagens do Globocop, tem este trânsito então intenso, pertinho do Parque do Carmo. Atenção se for o seu caminho agora. Voltando aqui para a rodovia dos Bandeirantes, por exemplo, eu falei que tinha reflexo já, né, com muito trânsito na chegada à Marginal Tietê, lembrando aquele protesto por moradia também na Marginal Tietê, aquele outro protesto, né, que foi o primeiro do dia. Então, no sentido do Cebolão, Marginal Tietê bem congestionada. Quem sai da Castelo no sentido da Marginal
Pinheiros também enfrentam um congestionamento mais intenso do que o normal por horário por causa do protesto e bloqueio de vias que aconteceu principalmente na Marginal Pinheiros no sentido de Interlagos e que agora as vias já foram liberadas. Tem esses reflexos ainda. Mas a grande pergunta que a gente fazia era a questão do rodízio. O Léo Arcoverde da Globo News conseguiu essa informação. O que acontece com o rodízio, Scheuer? Rodízio, segundo a informação do Léo, liberado. O pessoal da CET aqui, Sabina, questionei de novo. Eles ainda não me confirmaram, tá? A liberação do rodízio. Assim que eles confirmarem, nós também daremos aqui essa situação com o pessoal da CET. E sobre os trilhos, que tinha fogo nos trilhos da linha 8, Diamante e 9 Esmeralda, pertinho ali do Cebolão, por causa daquele protesto, né, agora há pouco que mostramos, aí sim, o pessoal da Via Mobilidade disse que as equipes verificaram que não teve danos na via permanente, ou seja, né, tá tudo funcionando normalmente e por isso em processo de normalização. Para encerrar, Sabina, quero abrir aqui o mapa dos trilhos. Você viu imagens ali gravadas agora há pouco pelo Globocop, quando ainda estava um pouco escuro, dessa situação. Linha 8 Diamante já aparecendo como normal e linha 9 Esmeralda também, mas lembrando, Via Mobilidade dizendo que ainda está em processo de normalização. Bom, vamos esperar uma confirmação da CET, mas Léo Arcoverde informou que apurou com o prefeito Ricardo Nunes e que o rodízio municipal para veículos que trafegam pelas marginais Pinheiros e Tietê no período da manhã está liberado. Chegou a informação aqui, informação passada pelo prefeito Ricardo Nunes, agora vem oficialmente pela CET, liberado o rodízio municipal para veículos que trafegam pelas marginais Pinheiros e Tietê no período da manhã, valendo só para agora até as 10 horas da manhã. Obrigada, Scheuer. O intervalo é rapidinho. Ainda hoje no Bom Dia, Guilherme Pimentel, seu destaque, Gui. Sabina, estamos tentando chegar, né, nesse ponto do bloqueio onde o Henrique estava, ou esse bloqueio que estava acontecendo até agora há pouco. São os reflexos que ainda impactam bastante as rodovias e a Marginal Tietê para quem vem no sentido Interlagos, ali pelo Cebolão. Estamos tentando chegar lá nesse momento, passando pela Marginal Pinheiros. A gente está na altura do Jockey, mas claro, do outro lado, né? A gente está no sentido Cebolão, a 11 quilômetros mais ou menos daquele ponto. A gente vai conversando até lá. Trânsito por aqui, o normal de todos os dias, na verdade, né? Contrafluxo, longe ainda da influência dessa manifestação.